Esse texto que nós acabamos de ler, e você vai acompanhar comigo com a sua Bíblia aberta, trata deste assunto. Então, por favor, observe comigo. Pedro começa assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Claro, ele já escreveu a primeira, nós temos a primeira de Pedro, e esta carta é a segunda carta de Pedro. E ele diz assim: em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Eu acho tão lindo isso aqui, sabe por quê, pastores? Nós não devemos ter a pretensão de, sempre que subirmos ao púlpito, ensinar coisa inédita para o povo. Nós ensinamos as mesmas verdades, as antigas verdades, as velhas verdades, que são sempre novas verdades. Pedro já tinha ensinado sobre a segunda vinda de Cristo para aqueles irmãos. O que ele está fazendo? Tornando a ensinar as mesmas coisas, relembrando a eles as mesmas verdades. É o que eu estou fazendo hoje. Eu tenho certeza que eu não estou dizendo nada novo para você, mas apenas recordando a você essas gloriosas verdades que você já conhece sobre a segunda vinda de Cristo. Olha o verso 2 comigo. Para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. O que Pedro está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui é que a segunda vinda de Cristo, que ele está agora ensinando, não é um fato novo, não é um ensino novo, não é uma verdade nova. Os profetas trataram disso, Jesus tratou disso, os apóstolos também trataram disso. Ele está tratando novamente. Em outras palavras, os profetas falaram mais da segunda vinda de Cristo no Velho Testamento do que da primeira vinda. O próprio Jesus, lá em Mateus 24, tratou da sua segunda vinda, quando ele estava no Monte das Oliveiras, olhando para frente do Monte Moriá, onde estava o templo tão majestoso, e os discípulos, que eram interioranos, eram da Galileia, encantados com aquela belíssima construção, disseram a Jesus: olha, que pedras, que construções. E Jesus diz: por não ficar a pedra sobre pedra. E eles pasmos perguntam: mas quando será isso? Que sinais haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E Jesus Cristo responde para ele: vede que ninguém vos engana, porque surgirão muitos falsos mestres e enganarão a muitos. E ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino. Haverá terremotos, haverá fomes, haverá pestilências, e o amor se esfriará de quase todos, e o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunhar a todas as nações. Então virá o fim. Os apóstolos também trataram disso. Pedro tratou da segunda vinda, João tratou da segunda vinda, Paulo tratou da segunda vinda, e esta é uma verdade ensinada em toda a Bíblia. Para vocês terem uma ideia, dos 27 livros do Novo Testamento, apenas 3 não tratam da segunda vinda. Quais são? Filemon, 2 de João e 3 de João. Todos os demais livros do Novo Testamento enfatizam esta gloriosa verdade de que Jesus voltará poderosa e gloriosamente. Mas por que Pedro está dizendo isso? Confira comigo o versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Pedro está introduzindo esse assunto porque ele vai alertar a igreja sobre o problema dos falsos mestres, que estão negando que Jesus voltará. Onde está a promessa da sua vinda? E Pedro vai nos ensinar aqui que os falsos mestres têm uma falsa doutrina e por isso têm uma falsa conduta. Se a teologia está errada, a vida vai estar errada. Se a doutrina está errada, a conduta vai estar errada. Você nunca verá um falso mestre ser exemplo de piedade, porque o homem, assim como crê, assim ele é. Então o que está acontecendo? Prestem bem atenção. O problema dos falsos mestres não era apenas negar a segunda vinda, perguntando: onde está a promessa da sua vinda? Eles estão negando algo maior. Eles estão negando que a Bíblia seja um livro confiável. Porque Pedro está dizendo: os profetas falaram, Jesus falou, os apóstolos falaram, mas os falsos mestres estão dizendo: ah, mas isso não quer dizer nada. Cadê a promessa da vinda dele? Meus irmãos, nós estamos vivendo dias muito difíceis, onde as pessoas estão se levantando hoje, e aqui em São Paulo inclusive, alguém escrevendo um livro sobre isso. Não, a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a verdade, a Bíblia está cheia de erros, a Bíblia está cheia de contradições, a Bíblia ela contém a ideia humana, mas ela não é a palavra de Deus. Eu prefiro ficar com Jesus, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É Jesus que está dizendo que ela é a verdade. Outros: não, esse livro é falível. Eu prefiro ficar com Jesus, que diz: e a Escritura não pode falhar. Então o que os falsos mestres vêm ensinar é o seguinte: não, o que a Bíblia está dizendo não é verdade, não, isso é uma utopia, não, isso é uma ilusão, ele não vai voltar não, o que os profetas falaram, o que Jesus falou, o que os apóstolos ensinaram, isso não vai acontecer não. Eles estão negando que a Bíblia seja a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, inspirada.
Pedro está aqui defendendo esta grande tese de que a Bíblia é a palavra de Deus e você pode crer e confiar que ela é a palavra de Deus, infalível, inerrante, suficiente, eterna. Ninguém pode destruir. Levanta um crítico, não, tem erro aqui, outro não, tem contradição ali. O que vai acontecer? Essas críticas viram poeira, esses críticos morrem e passam, e a palavra de Deus, que já foi perseguida, já foi jogada nas fornalhas, já foi proibida, continua viva, poderosa, na sua marcha triunfante. Louvado seja Deus. Agora notem vocês que quando os falsos mestres negam a segunda vinda de Cristo, negam com um argumento falso. Qual é o argumento falso deles? Confira comigo o versículo 4. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Estou dizendo assim, sabe por que Jesus não vai voltar? Diz os falsos mestres. Porque esse mundo, desde que é mundo, nada mudou. Se esse mundo, desde que é mundo, nada mudou, nada vai mudar também. Então essa promessa de que ele vai voltar, ela é vazia. Ela é uma ilusão, dizem os falsos mestres. Mas esse é um argumento falso. Esse é um argumento enganador. E Pedro vai usar 3 argumentos para derrotar as teses dos falsos mestres. Primeira tese de Pedro, olha comigo. Versículo 4, versículo 5 diz assim: porque deliberadamente esquecem. Notem comigo isso. O problema dos falsos mestres não é um problema de memória, de perda de memória, é um problema de caráter. De caráter. Eles não esquecem porque tiveram um lapso de memória. Eles esquecem por conveniência. Aliás, o ateísmo não é um problema intelectual, o ateísmo é um problema moral. É isso que Paulo argumenta em Romanos, capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. A palavra deter na língua grega significa matar por afogamento. Essa verdade vem, essa verdade confronta, essa verdade fere, essa verdade mostra a realidade para o homem mau, para o homem ímpio, para o homem perverso, mas ele não quer escutar, ele não quer mudar a vida, ele não quer mudar a conduta, então ele pega essa verdade e tenta afogar essa verdade e matar essa verdade. O problema dele não é intelectual, o problema dele é moral. Então nota o que eu vou dizer. Quando alguém não quer mudar a sua vida, ele tenta mudar a teologia. Ele prefere adequar a teologia dele para justificar o erro dele. Então o homem não quer enfrentar o juízo de Deus, ele não quer acertar a vida com Deus, ele não quer se preparar para encontrar com Deus. Ele diz, não vai voltar não, Jesus não vai voltar não vai ter juízo então não. Então pronto, acabou. Isso é a mesma coisa uma avestruz enfiar a cabeça na areia e achar que a realidade não existe mais. Então qual é o argumento de Pedro para refutar, para derrotar a ideia dos falsos mestres que estão negando a segunda vinda de Cristo? Pedro vai usar 3 argumentos. Primeiro argumento, olha comigo aí, versículo de número 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Primeiro argumento. Não mudou nada não, né? Vocês estão negando que a Bíblia é verdade? Vocês estão negando que a palavra de Deus é verdade? Pois bem, o mundo que existe através do poder da palavra de Deus.